Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador. No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre a Fetch API para fazer requisições assíncronas no JavaScript usando os métodos GET, PUT, POST ou qualquer outro método que você precisar utilizar. Então, bora cair para dentro do código? Para entender como usar a Fetch API, eu vou usar essa API fake aqui, que é esse site recres.in, que ele tem uma API fake que a gente pode usar diversos métodos nele. Mas se eu entro nessa URL aqui, /API/users, ele devolve para a gente essa listagem, né, de 6 usuários fake. Então vamos supor que a gente quer fazer uma busca, pegar esses 6 usuários fakes que tem aqui nessa API. Para fazer isso, a gente pode, aqui no JavaScript, usar o método fetch. Esse método fetch ele pode receber 2 parâmetros. O primeiro parâmetro, que é obrigatório, é qual que é o endereço da nossa API, né? Qual que é o caminho que a gente tem que fazer para acessar a nossa API, e nesse caso é essa URL aqui. Então eu vou simplesmente copiar ela e colar desse jeito. E o segundo parâmetro que esse método fetch pode receber é opcional e é um objeto com algumas configurações a mais que a gente pode passar para essa nossa requisição. Nesse caso inicial aqui, a gente não vai trabalhar com configurações a mais, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, eu vou fazer apenas uma requisição normal nessa nossa API. Então, se eu armazeno o retorno desse nosso método fetch aqui numa variável que eu vou chamar de response, dessa maneira, e dou um console.log aqui embaixo nessa nossa variável response para ver o que é retornado, a gente pode ver que é retornado uma promise, porque o método fetch retorna uma promise. E para a gente lidar com promises aqui no JavaScript, a gente pode usar 2 jeitos principais, que são aqueles métodos .dem e .cat, ou usar funções async await. Se você não entende muito bem sobre promises ou funções async await, eu vou deixar 2 vídeos sobre esses assuntos aqui no card e também aqui embaixo na descrição, para que você saiba exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, nesse caso, eu vou lidar com essa promise usando os métodos .dem e .cat. Então, para isso, eu posso tirar essa nossa variável response e vou colocar aqui, depois do nosso fetch, esse método .dem, em que eu vou pegar a nossa resposta e também dar um console.log nela, para a gente ver o que é retornado agora desse nosso método .dem. Só vou quebrar ele aqui embaixo para ficar um pouco mais legível. E se eu salvo, eu posso ver que agora é retornado para a gente um objeto, né, como se fosse um objeto HTTP, que tem algumas informações aqui, como por exemplo o status da nossa requisição, que foi 200, esse OK True, que significa que a nossa requisição foi bem sucedida, e assim por diante. Mas a gente não consegue ter acesso ainda aos dados daqueles 6 usuários que a gente está querendo buscar da nossa API, porque eles estão aqui dentro desse body. E para a gente acessar esse body, a gente tem que usar no JavaScript o método .json, porque o método .json ele vai conseguir analisar os dados que estão aqui dentro desse body e vai conseguir devolver esses dados para a gente de uma maneira que a gente consiga entender e trabalhar com eles. Então, para isso, aqui na nossa response, na nossa resposta, a gente pode usar esse método .json dessa maneira aqui. Se eu salvo isso agora, eu posso ver que é retornado novamente uma promise, isso porque esse método .json também retorna uma promise. Então, a gente vai lidar com essa promise novamente, colocando um método .dem. Então, a gente pode tirar esse console.log que a gente havia dado aqui embaixo e colocar um outro .dem para lidar com essa promise que agora está vindo desse método .json. Então, agora eu vou pegar aqui os dados que são retornados desse .json e dar um console.log neles. E agora sim, se eu salvo isso daqui, eu posso ver que é retornado exatamente os dados que a gente tem naquela nossa API fake, inclusive com os dados dos 6 usuários fakes. Mas o que aconteceria se, por exemplo, nessa API, a gente tentasse acessar os dados do usuário que tem o ID 20, que na verdade nem existe nessa nossa API fake, né? Nessa nossa API a gente pode, por exemplo, colocar um /1 aqui no final para acessar os dados do usuário 1, que vai ser retornado exatamente os dados desse usuário. Mas se a gente tenta acessar, por exemplo, os dados do usuário 20, não é retornado nada porque esse usuário 20 nem existe. Então, o que seria retornado para a gente se aqui a gente tentasse acessar dessa maneira os dados do usuário 20? A gente pode ver que é retornado uma mensagem de erro 404, né? Porque, de fato, esse usuário 20 não existe para a gente. Mas a gente pode ver que
a nossa requisição ainda continua acontecendo, né? A gente pode ver que a gente tem esse console log aqui desse nosso método dem acontecendo. E você pode estar pensando que isso está acontecendo porque a gente não colocou aqui no final o ponto .cat, né, para capturar os possíveis erros. E vamos supor que eu quero dar um console log nesses nossos possíveis erros. E agora sim, se eu salvo, nada acontece. A gente continua ainda executando essa nossa requisição da mesma maneira que estava antes, né? A gente não tem nenhuma mensagem de erro aparecendo aqui no nosso console. Isso acontece porque o fetch, ele sempre retorna um sucesso, por mais que a gente tenha alguma requisição que não deu certo, como é o caso dessa, que a gente tem aqui uma mensagem de erro 404, o método fetch, ele sempre vai retornar um sucesso para a gente. A não ser que a gente tenha algum problema de conexão, como por exemplo, se eu tivesse um problema de conexão com a internet, ao tentar acessar esse API aqui, aí sim o método fetch retornaria um erro. Mas, caso contrário, ele sempre vai retornar um sucesso. Então, para a gente conseguir lidar com esses possíveis erros que o fetch pode ter, se você lembra bem, essa nossa response aqui, a nossa resposta, era aquele objeto que tinha alguns dados e também tinha aquele dado daquele OK que estava true. Então, se aqui na nossa resposta, antes de continuar analisando os dados que a gente está buscando da nossa API, a gente cria aqui um if else para ver se essa response.ok for true, significa que de fato a nossa requisição foi bem sucedida. Então eu vou dar um console log aqui em sucesso. Mas caso contrário, se esse response.ok for false, significa que a gente teve uma falha nessa nossa requisição. Então eu vou dar um console log aqui falha. E agora sim, se eu salvo, a gente pode ver que nós entramos dentro desse else com essa mensagem de falha. E aqui a gente poderia fazer uma tratativa de erro, né, do jeito que a gente quisesse. Então, dessa forma, colocando esse if else para ver se o response.ok é true ou false, a gente pode ver se o método fetch ele está fazendo uma requisição que teve sucesso ou que teve falha. E agora, vamos supor que, ao invés de buscar essas informações da nossa API, a gente quisesse criar um novo usuário para essa nossa API. Para fazer isso, a gente vai ter que colocar o segundo parâmetro aqui no método fetch que eu comentei anteriormente. Então, eu só vou retirar o que a gente fez até agora para voltar com aquela formatação inicial do nosso código, que é essa daqui, e também retirar esse ID do usuário 20. E agora eu passo como segundo parâmetro do método fetch esse objeto para que eu consiga criar um novo usuário nessa nossa API. Então, primeiro, para eu criar um novo usuário nessa nossa API, eu tenho que informar que a requisição que eu quero fazer é do método post, né? A gente tem que utilizar o método post para fazer ela. Então, para isso, eu pego essa propriedade method aqui e passo o valor de post. E também eu tenho que passar quais são os dados que esse novo usuário vai ter. Para isso, aqui dentro do body, a gente vai passar quais são as informações que esse novo usuário vai ter. Nesse caso, eu quero que ele tenha um nome com o valor de Gustavo e também aqui uma idade com o valor de 24. Se a gente salva isso daqui, a gente pode ver que é retornado um objeto para a gente, mas esse nosso usuário ele ainda não foi criado, porque aqui dentro nós não temos ainda a informação do nome e da idade dele que a gente está passando aqui. E isso acontece porque, quando a gente está fazendo uma requisição do tipo post, aqui usando fetch, os dados que a gente está criando têm que ser no formato JSON string. Então a gente vai ter que transformar esses dados aqui do nosso body no formato JSON string. Para isso, a gente chama o nosso JSON e chama esse método stringify, passando aqui um parêntese por volta dos nossos dados, porque dessa maneira a gente está transformando esses dados que nós estamos enviando no formato JSON string. Se eu salvo isso daqui, a gente pode ver que o nosso usuário ainda não foi criado, porque a gente tem que adicionar mais uma informação, que é a informação que nós vamos falar, né, avisar que os dados que a gente está passando estão nesse formato JSON string. Então, para fazer essa informação, né, para a gente falar isso daqui, a gente tem que chamar essa propriedade headers, e aqui dentro dessa propriedade headers, a gente vai passar um content type, application/JSON. Ou seja, a gente está informando que os dados que nós estamos passando aqui nesse post estão no formato JSON string. E agora sim, se eu salvo, nós podemos ver que é retornado um objeto com
o nome que nós colocamos, a idade e também as informações que essa nossa API já adiciona automaticamente para a gente, né, que ela já adiciona um ID para esse usuário e também uma data de criação para ele. Então é dessa maneira que a gente pode utilizar um método POST usando a Fetch API aqui no JavaScript, sempre lembrando de enviar os nossos dados, né, de transformar esses dados no formato JSON String e avisar que os dados que a gente está passando estão de fato nesse formato JSON String. E só a nível de curiosidade, se a gente volta para a nossa formatação inicial, que a gente só estava buscando os dados aqui dessa nossa API, se no caso de usar esses métodos .den e .cat, a gente quisesse usar uma função assíncrona, né, uma função async await para fazer a mesma coisa, a gente poderia criar aqui uma função que eu vou chamar de getData. E primeiro a gente tem que avisar que essa informação é assíncrona, passando aqui um async para ela, e a gente vai continuar fazendo essa mesma requisição do tipo fetch aqui nessa nossa API. Eu vou armazenar o retorno dela numa variável response, e como eu sei que essa fetch API retorna uma promise, a gente tem que colocar um await aqui na frente dela. Se a gente der um console.log nesse response, a gente vai ter aquele mesmo objeto com formato de HTTP, que a gente já tinha anteriormente, a gente só tem que chamar a nossa função getDate aqui. GetData, na verdade, né? Fica um pouquinho melhor. Agora sim a gente pode ver que é retornado aquele nosso objeto do formato HTTP. E agora a gente pode utilizar aquele método .json para acessar os dados que estão aqui dentro do body. Eu vou armazenar o retorno desse método JSON numa variável data. E como a gente sabe que ele retorna uma promise, a gente coloca aqui na frente dele um await também. E aqui embaixo eu vou dar um console.log nesses nossos dados. E a gente pode ver que é retornado exatamente os dados, né, dos 6 usuários que a gente tem nessa nossa API. E para fazer a tratativa de erro aqui, é igualzinho que a gente fez aqui em cima. Então a gente pode verificar se esse nosso response.ok é true. Se ele for true, significa que a nossa requisição foi um sucesso. Mas se não, significa que a gente teve algum tipo de falha nessa nossa requisição dessa maneira aqui, tá? E por último, como a gente está utilizando um async await, é sempre legal colocar um try para tentar fazer o que a gente quer fazer aqui dentro, né? E depois um catch para capturar possíveis erros que a gente possa ter aí nas nossas requisições. E isso aqui é tudo que você precisa saber sobre a Fetch API para começar a fazer suas primeiras requisições aí pela internet. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui embaixo no canal, que vai ajudar demais o nosso trabalho. Até a próxima! Tchau!